bem com vocês? Eu estou muito bem. Eu, gente, sou a professora Franciane. Alguns de vocês já me conhecem. Lembra daquela aula sobre vacinas? Pois é, eu fiz uma participação naquela aula. E eu estou aqui para dar continuidade às aulas da professora Lígia. Vamos estudar ciência? Toda aula de ciências tem sempre alguma coisa interessante para a gente estar aprendendo. Então, a gente precisa sempre estar relembrando alguns cuidados necessários. O primeiro deles, sempre lavar as mãos, tá? Então, depois da alimentação, depois de você comer, depois de você brincar, depois de você fazer atividade, sempre lavar as mãos. Você precisa sair, é importante sempre estar com a sua máscara, tá bom? Máscara sempre limpinha. Outra dica importante, pessoal, é você buscar um local bem confortável e iluminado na sua casa, tá? Para você fazer as suas atividades e acompanhar a nossa aula, tá? Então, na aula de hoje, gente, a gente vai precisar do seu caderno, né? Olha o caderno da professora aqui de ciências. Então, você vai usar o seu caderno de ciências. Quem não tem caderno, utiliza alguma folha. Então, temos as folhas aqui também. Lápis, né? O lápis de escrever. Lápis de cor. Hoje a gente vai usar, hein, pessoal? É importante que vocês estejam com seus lápis de cor. A sua borracha e também o seu apontador, tá? Então, todos os materiais que são importantes que você tenha. Agora você vai pegar o seu caderno ou a sua folha, tá? E a gente vai fazer a anotação da aula de hoje, tá certo? Gente, é importante que você sempre faça essa anotação. Se você não sabe escrever, se você tem alguma dificuldade, peça para algum adulto estar anotando para você, tá? Mas sempre precisa fazer essa anotação para você conseguir saber, né, a sequência de aulas aí que a gente está estudando. Hoje, nós estamos na aula número 9, tá? Então, você vai pegar lá a sua folhinha ou o seu caderno, vai anotar a data de hoje. Se você não sabe, pergunta para algum adulto que esteja pertinho de você, tá? Pula uma linha. Aqui, a professora fez algumas estrelinhas para dividir ali a data e o número da aula. Se você quiser fazer estrelinha, você pode fazer. Ou você pode fazer algum outro desenho que você prefira. Se você não quiser fazer desenho nenhum, não tem problema, tá? Mas é importante que você pule uma linha. E escreva lá, aula 9 de ciências. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Conseguiram anotar? Fizeram bem bonitinho, bem caprichado?
A professora gosta, hein? Que vocês deixem o caderno de vocês bem colorido e bem caprichado. Então, gente, vamos relembrar um pouquinho da aula passada? A aula que vocês tiveram com a professora Lígia. Vocês lembram que a professora Lígia passou um vídeo bem legal falando sobre a história do guarda-chuva, tá? Essa história, gente, fala sobre, né, as primeiras pessoas que começaram a utilizar o guarda-chuva, né, qual era a intenção, né, do que é feito esse guarda-chuva. E vocês lembram que esse material é um material do tipo plástico. Por que ele tem que ser plástico? Porque ele não permite que a água, né, passe por ele. O material que é feito guarda-chuva tem que ser um material que a gente chama de impermeável, porque ele tem a função de nos proteger da chuva. Então, ele não pode permitir que a água da chuva passe, né, gente? Então, a professora conversou com vocês sobre os materiais que são permeáveis e impermeáveis. O que significa essa palavra? Permeável, gente, vem de permitir. Bem parecido, né? Permitir é eu permitir que algo passe. Então, o material permeável permite que a água ou alguma outra substância passe por ele, tá? Já o material que a gente chama de impermeável não permite que a água passe, tá certo? Agora, gente, nós vamos fazer uma experiência aqui com alguns materiais para vocês, né, reconhecerem aquilo que é permeável e aquilo que é impermeável. Pessoal, então a professora separou alguns materiais que a gente vai verificar quais deles são permeáveis e quais são impermeáveis, tá? Então, aqueles que permitem que a água passe e aqueles que não permitem. Então, vamos começar com a esponja, que é a esponja que vocês têm na casa de vocês, né? Que é usado ali para lavar a louça. Então, a professora vai colocar um pouquinho de água e vocês vão observar se ela é permeável ou se ela é impermeável. Observem lá. Gente, observe que a água ela escorreu porque a professora passou uma grande quantidade de água, tá? Mas observem que ela está absorvendo essa água, tá? Então, ela está permitindo que a água passe, tá? Então, por isso que a gente chama que a esponja é um material permeável, tá? Próximo material, gente, é a madeira, tá? A madeira que é feita para construção de casas, certo? Vou colocar um pouquinho de água e vocês vão observar. Olha lá, gente. A gotinha d'água ficou intacta, tá? Molhou a madeira, né? Mas não está permitindo que a madeira, né? A madeira não está permitindo que essa água passe, tá? Vamos para o próximo material. É uma sacola. Aquela sacola que a gente utiliza, né, para compras do mercado. Será que ela é permeável ou ela é impermeável? Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de água. Olha lá. Assim como a madeira, ficou paradinha ali a água, tá? Então, a água, gente, fica ali empoçada, né, que a gente chama na sacola. Então, não permite, né, que a água passe. Então, a sacola não permite que a água passe. Por isso, quando a gente toma um banho de chuva, né, é importante colocar os objetos, né, dentro da sacola, para não ter o perigo de molhar. Vamos para o próximo? Esse aqui, gente, é uma folha de papel, tá? Folha sulfite que a gente utiliza. Eu vou colocar um pouquinho de água e a gente vai observar o que vai acontecer. Olha lá, gente. O papel sulfite, ele vai deixar a água um tempo empoçada, tá? Mas ela vai conseguir passar, tá? Então, aqui vai demorar um pouquinho, depois a gente pode voltar para analisar. Mas a água, ela vai passando aos pouquinhos, tá? Ela permite ali que a água passe. Na sua casa, você pode fazer esse experimento também para verificar. Próximo material, gente, é um pano, tá? Paninho, um pedacinho de tecido.
que eu vou colocar um pouquinho de água e a gente vai observar o que vai acontecer. Olha lá, gente. Absorveu toda a água. Por isso que a gente utiliza, né, o pano, né, o pedacinho de tecido para estar, né, secando quando a gente derruba alguma água, alguma substância. Próximo material, gente, é papel alumínio, tá? Esse papel alumínio a gente usa geralmente para cozinhar alguns alimentos. Vamos colocar um pouquinho de água e ver se ele é permeável ou impermeável. Olha lá, gente. A água, ela vai escorrer, tá? E não vai passar. Isso não vai, né? Essa água, ela não vai conseguir passar por esse papel alumínio. E por último, a gente vai jogar um pouquinho de água no papel folha, aquele papel que a gente utiliza para secar as nossas mãos. Olha lá, gente. O papel ficou todo molhado, tá? Isso significa que a água, ó, tá passando por ele, então tá permitindo que a água passe. E aí, gente, acompanharam? Então agora, vocês não precisam copiar, tá? A professora só vai preencher uma tabela e vocês vão respondendo aí junto comigo, tá? Então, o primeiro material ali que a gente testou foi uma esponja. Lembra que vocês usam, né, na casa de vocês para lavar louça? E aí, gente, ela foi permeável ou impermeável? Ela permitiu que a água passasse ou não permitiu? Ela é um material permeável, tá? Então, ela vai absorver a água, ela vai permitir que a água passe por ela, tá? O outro material que a gente utilizou foi a madeira, tá? A madeira, gente, permitiu que a água passasse ou não permitiu? Permeável ou impermeável? A madeira, gente, é impermeável. Uma coisa interessante para vocês pensarem que algumas casas são feitas de madeira, né? Então a madeira ela vai nos proteger ali da chuva, vai nos proteger do vento, tá? Então por isso que ela tem que ser impermeável. O próximo que a gente utilizou foi a sacola. A sacola você pode fazer esse teste até na sua casa, né? A sacola, gente, ela permite o plástico, permite que a água passe ou não? Ela é permeável ou impermeável? Ela é impermeável, né? Então, o plástico não permite que a água passe. Por isso que, né, as sombrinhas são feitas de material plástico. Depois, gente, nós falamos da folha sulfite, aquela folha que a gente utiliza para fazer as atividades e tudo mais. A folha sulfite, gente, é um material permeável, tá? Permite que a água passe. Ela demora um pouquinho, né? A gente observou ali, demora um pouquinho. Mas se você fizer esse teste em casa, você vai perceber que a água vai conseguir passar. Depois, falamos sobre o tecido, um pedacinho de tecido ali que a gente utilizou. Permitiu ou não permitiu que a água passasse, gente? Permeável ou impermeável? O tecido, ele é permeável. Ele permite que a água passe por ele, tá? Depois, utilizamos o papel alumínio. Para quem não conhecia o papel alumínio, a gente utiliza na cozinha. A gente utiliza ele para cozinhar os alimentos. O papel alumínio, gente, ele é um material impermeável. Não permite que a água passe. E por último, utilizamos o papel toalha, aquele que é, né, usado nos banheiros, né, para a gente secar as nossas mãos. Esse material, gente, é permeável, permite que a água passe, tanto que a gente utiliza ele para conseguir secar as nossas mãos. Continuando os assuntos sobre a aula passada, gente, um assunto que a professora comentou com vocês foi sobre a matéria-prima. O que seria uma matéria-prima, gente? A matéria-prima é aquilo que é utilizado para conseguir produzir determinados objetos. Então, o principal
material utilizado para produzir determinados objetos. A professora Lígia passou então, gente, uma tabela para vocês sobre o material e qual é a matéria-prima que é utilizado para fazer aquele material, tá? Então, o primeiro que ela falou foi o papel. Qual é a matéria-prima do papel, gente? São as árvores, tá? Então, a gente consegue obter o papel através das árvores. Outro material, gente, é o metal. Como é que a gente consegue metal? Através das rochas do solo, tá? Então, o metal que a gente utiliza, a gente consegue através da extração de rochas. Outro material é o plástico. Esse é muito utilizado, né? Inclusive, na aula agora há pouquinho a gente estava falando sobre isso. Como que a gente consegue o plástico? A matéria-prima do plástico é o petróleo. E por último, o vidro. Qual é a matéria-prima do vidro? A areia, tá? Nós nessa aula vamos falar um pouquinho, então, sobre o vidro também, tá certo? Tema da aula de hoje, gente. Nós vamos falar sobre o papel e vamos falar também sobre o vidro. Pessoal, observem esses objetos aqui que eu tenho. O que eu trouxe? Um copo, uma tacinha de sobremesa. Essa aqui é uma embalagem de perfume. Aqui eu tenho uma jarra de suco. Aqui eu tenho um frasco, que a gente chama de frasco de conserva. E eu também trouxe um prato. E aí? O que será, gente, que esses objetos eles têm em comum? Eu trouxe 6 objetos diferentes. E o que eles têm em comum? O que será que eles têm de tão em comum? Do que são feitos todos esses objetos? Pensem um pouquinho. Esses objetos, eles quebram fácil? Será? Vocês têm esses objetos na casa de vocês, né? Qual é a coisa em comum entre eles, gente? Todos eles são feitos de vidro. Muito bem, quem respondeu? Todos esses objetos aqui são feitos de um material chamado vidro. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os vidros. E agora vamos pensar, gente. Como será que o vidro ele é fabricado? Ah, professora, você já falou pra gente que na aula passada a matéria-prima do vidro é areia. Quem conhece areia e quem conhece vidro deve estar se perguntando, mas como que a areia vai se transformar em vidro? Vocês vão descobrir isso hoje. A matéria-prima do vidro, como já comentado, é areia. Quais tipos de vidro, gente, que existem? Será que só existe um tipo de vidro? Será que existem vários tipos de vidro? Você já se perguntou sobre isso? Outra pergunta muito importante. Será que é possível a gente reciclar vidro? O que é reciclar? A gente reutilizar o vidro, aquele vidro que já foi quebrado. Será que a gente consegue utilizar ele de novo? Você já se perguntou isso? Então agora eu vou passar um vídeo bem interessante onde a Kika vai explicar algumas coisas importantes sobre o vidro. Guto passa pra Kika, Kika devolve com classe pra Guto. O craque lança de cabeça pra Kika, que dribla uma árvore, que cruza pro Guto, que chuta de primeira e... Ops, foi mal. Guto, você quebrou o vidro da Dona Gumercinda. Tudo bem, garotão. Mas é bom providenciar um vidro novo, que eu não posso tomar friagem. Ué, mas de onde vem o vidro? Do vidraceiro, ora bolas. Boa resposta. Mas ela não entendeu a minha pergunta, Guto. Mas eu entendi, Kika. Quem é que falou? Eu. Meu nome é Caco. Caco de quê? De vidro é. Vou contar de onde eu vim. O vidro é muito antigo. Ele existia bem antes do aparecimento do homem na Terra.
Quando um raio de sol atinge a areia da praia, ou o calor de um vulcão esquenta as rochas, a própria natureza se encarrega de fabricar pequenos pedacinhos de vidro. O homem ficou tão fascinado com a descoberta do vidro que foi inventando novas receitas para fabricá-lo. E hoje, o homem não pode viver sem o vidro. Ele está nos carros, casas, lâmpadas, televisores, prédios, óculos. Embalar comidas, bebidas e remédios é uma especialidade do vidro, pois ele não passa gosto para os alimentos. A receita para fabricar vidro é simples. Primeiro, a mistura dos ingredientes: areia, soda e cal. Essa mistura é levada a um forno super quente. A temperatura é de 1500 graus. A massa que sai do forno vai ganhar forma e ser moldada. A moldagem pode ser manual para fazer vários tipos de objetos. Um outro jeito bem legal de dar forma ao vidro é o sopro. O vidreiro sopra a massa através de um cano até formar uma bolha. A bolha é modelada com instrumentos para fabricar peças artísticas, lâmpadas ou garrafas. Mas a modelagem das garrafas do refrigerante que vocês bebem é feita com máquinas super modernas. Dá só uma olhada. O vidro é um material 100% reciclável. Isso quer dizer que qualquer vidro pode ser reaproveitado para ser usado de novo em uma nova fabricação. Esse é o meu futuro, Kika. Eu ainda vou ser reciclado. O meu sonho é um dia ser um vidro temperado. Vidro temperado? O vidro temperado é um vidro muito seguro. Ele entra neste forno e é aquecido a 600 graus. Depois recebe jatos de ar frio. Esse choque de temperatura faz o vidro ficar muito mais difícil de quebrar. Já os para-brisas de carros são feitos de vidro laminado. Se sofrem algum impacto, eles se quebram sem sair do lugar. Assim, eles não estilhaçam e não machucam ninguém. Prontinho, dona Gumercinda. Aí está seu vidro novo. Obrigada, Guto. Você foi muito legal. Pode deixar que eu pago a conta. Mas nada de bola, hein? Fique tranquila, dona Gumercinda. Este vidro é temperado. Uau! Que legal! Um vidro feito de fogo, areia, soda e cal, que foi aquecido a 1500 graus e foi esquentado, resfriado, moldado, temperado e transportado e vai deixar linda a janela da dona Gumercinda e dar segurança para o adulto e para a criança. Nossa, Kika! De onde veio essa sabedoria tão sólida e transparente? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho cristalino e até o programa que vem com mais um Dião de 10! Interessante, né, gente? Quantas coisas vocês não sabiam sobre vidro e a Kika ajudou vocês a aprender, tá? Uma coisa muito importante, por que o vidro é tão utilizado, gente? Porque ele não permite que pegue gosto ou cheiro nos produtos. Por isso que remédios, perfumes utilizam o vidro. Aqui, gente, tá explicando um pouquinho para vocês qual é o ciclo do vidro, tá? Qual o ciclo dele ali na natureza, tá? Então, observem lá a imagem, gente. Primeiro de tudo, ocorre a extração da areia, tá? Essa areia, ela vai para a indústria, aonde ali na indústria vai ocorrer aquela série de processos ali que a Kika explicou para vocês, né? Então, a areia, ela vai ser colocada em altíssimas temperaturas e moldado aí o formato do vidro. Depois esse vidro, gente, vai para o consumidor, vai para a loja, para o mercado, para ser vendido para nós, tá? E ele pode ter dois destinos diferentes. Ele pode ser simplesmente jogado no lixo, tá? Ou ele pode passar por um outro processo, que é a coleta seletiva do vidro, tá? Então, na coleta seletiva do vidro, esse vidro pode ser reutilizado. Então, vai ser passado ali por uma triagem, ele vai retornar para a indústria de vidraria e vai recomeçar o ciclo, tá? Então, quando a gente consegue reciclar o vidro, a gente evita a extração, né, da matéria-prima, que é a areia.
O vidro, gente, ele tem uma série de utilidades, tá? Nós podemos utilizar ele como embalagens, como utensílios domésticos. Então, observem ali na imagem, quando a gente utiliza ele como embalagem, a gente pode utilizar ele como embalagem de perfumes, embalagem de maquiagem, embalagem de medicamentos, né, de remédios. E também, na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente utiliza ele como chamados utensílios domésticos, que são os pratos, copos, taças, tá? O vidrinho de conserva que a professora trouxe aqui para vocês. Então, o vidro, ele tem essas duas utilizações. E tem outras também, tá? Então, como primeira atividade, vocês vão pensar, gente, em 3 objetos, tá? Que são feitos de vidro. E vocês vão desenhar esses objetos, tá? Então, você vai procurar aí na sua casa, né? Utensílios domésticos ou embalagem que é feito de vidro. E você vai desenhar essa embalagem, tá certo? A professora vai dar um tempinho para vocês. Procurou, gente, encontrou algum outro material fora os que a professora falou, onde o vidro é utilizado? Quero que você faça um desenho bem bonito no seu caderno, tá? Outra dica importante, gente, é escrever. Peça para algum adulto colocar ali atividade número 1, que é essa primeira atividade que a gente está fazendo nessa aula, tá? Uma coisa muito importante, tá, gente? Os cuidados que a gente tem que ter com o vidro, tá? O vidro, gente, ele é mais pesado do que outros materiais. E eles requerem um cuidado muito grande, tá? Porque quando eles caem no chão, eles quebram. Vocês já devem ter percebido isso, tá? Então, vocês precisam ter um cuidado muito grande quando vocês pegam algum material de vidro, seja ele um copo, seja ele um prato,
tá? Porque se ele cair no chão, ele vai quebrar. E quando ele quebra, ele machuca, ele pode, né, estar machucando as pessoas, tá? Então, muito cuidado na hora de pegar algum material de vidro, tá? Pode ser um frasco de perfume, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande. E se cair, gente, e quebrar, chame um adulto, tá? Você, criança, não pode mexer com vidro quebrado porque ele vai te machucar, tá? Ele é um material muito cortante que a gente chama. Então, se caiu e quebrou, peça ajuda para um adulto. Este adulto que vai estar recolhendo este vidro, tá? Outra dica importante é o adulto, gente, recolher os cacos de vidro com cuidado, com luvas, né, com um cuidado bem grande e colocar dentro de algum frasco. Pode ser um frasco de plástico, tá? Coloca todos esses vidros dentro desse frasco, tá? E colocar uma etiqueta. Essa etiqueta tem que estar escrito cuidado, vidro. É importante fazer esse passo a passo, gente, por 2 motivos. Os coletadores de lixo, quando vão pegar o lixo na casa de vocês, eles não sabem se tem material de vidro e eles podem se cortar, tá? Então, por isso que o vidro ele tem que estar protegido dentro de uma embalagem fechada, tá? E escrito cuidado, vidro, tá? E esse material, gente, quando chegar lá no local onde eles fazem a separação do lixo, eles já sabem que aquele material é de lixo e já vão estar encaminhando direto para a reciclagem, tá? Então, é muito importante fazer este passo a passo. Lembrando, criança tem que ter cuidado para mexer com vidro, criança não pode mexer em vidro quebrado, sempre pedir para um adulto. Pessoal, a professora trouxe outros objetos agora que vocês vão investigar e descobrir de que material que ele é feito. Presta atenção aqui um pouquinho. Esse aqui, gente, é o papel que a gente chama de papel toalha, né, que a gente utiliza ali na nossa cozinha, né, para limpar as mãos. Observem, gente, essa agendinha aqui, que ela também é feita de papel. Que papel é esse aqui, professora? A gente chama esse aqui de papelão, tá? Olha esse aqui, gente. Papel jornal. Esse aqui é um envelope de papel. Essa aqui, olha que interessante, gente, é uma sacola de papel. E esse aqui? Um papel de presente. Quem não gosta de ganhar presente, né? Esse, gente, é um papel que a gente utiliza no nosso caderno. Esse, também bem conhecido de vocês, folha sulfite, que a gente utiliza nas nossas atividades. Essa daqui, gente, para quem não conhece, é a folha sulfite também, só que ela é de papel reciclado. Olha que interessante, tá? Então, para quem não conhece, essa é a folha de papel reciclado, tá? Ela tem uma cor um pouquinho mais escura que a folha que a gente conhece, o sulfite que a gente conhece. E esse aqui, gente, é uma folha de revista, tá? Essa folha aqui, gente, essa revista aqui tá falando sobre o nosso zoológico de Curitiba. Para quem já teve a oportunidade de conhecer, sabe que é muito legal. Quem não conhece aí, ainda depois que passar a pandemia, chama a família para ir lá, tá? Então essa aqui é uma folha do tipo revista. E aí, gente, o que todos esses materiais aqui têm em comum? Todos eles são feitos de papel. E vocês percebem que existem vários tipos diferentes de papel. Agora vamos pensar, gente. Pensa um pouquinho aqui comigo. Como será que o papel é fabricado? Qual é a matéria-prima do papel? Lembra que a professora já explicou isso para vocês? A matéria-prima do papel é a árvore. Mas como que uma árvore vai virar um papel? Quais tipos de papel existem? Olha a quantidade de papéis que existem. E será, gente, que o papel é reciclável? A professora já explicou, falou isso para vocês aqui, ó. Esse papel é do tipo reciclável. Mas como será que esse processo acontece? Então, a professora vai passar mais um vídeo para vocês, aonde uma velha conhecida de vocês, a Kika, vai explicar um pouquinho sobre o papel. De onde vem
De onde veio este papel? Bom, eu é que pergunto, professora. De onde veio o papel? Acho que veio lá de trás, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. A minha história começou há muito tempo. Antes de me inventarem, o homem usou diversas formas para escrever e desenhar. Os homens primitivos usavam as paredes das cavernas. Muito tempo depois, na Índia, foram usadas as folhas de palmeira. Já os astecas anotavam seus livros de matemática e astronomia nas cascas de árvore. Os egípcios inventaram o papiro, que era muito parecido comigo, mas bem frágil. Os chineses foram os primeiros a fabricar o papel que você conhece. Ele era feito de fibras de bambu ou seda. Mas em 1690, o papel deixou de ser um negócio da China para ser um negócio mundial. Foi quando os americanos fizeram a primeira fábrica de papel. E hoje, o mundo não vive sem o papel. O que seria da humanidade sem livros, revistas, dinheiro e papel higiênico? Sem papel higiênico? Seria um papelão. E de onde você veio antes de virar um aviãozinho? A maioria dos papéis, como eu, é feita a partir da madeira de uma árvore chamada eucalipto. As toras de eucalipto chegam das fazendas e são descarregadas na indústria de papel. Uma esteira leva a madeira para ser descascada e picada. Então, a madeira é cozida, produzindo a celulose. Celulose? Celulose é o nome desta pasta extraída do eucalipto. É ela que vai virar papel, Kika. A celulose é misturada a produtos que ajudam a deixá-la mais branquinha. A massa, então, é preparada para entrar na máquina de papel. Nesta bela máquina, a massa é transformada em folhas bem grandonas. As folhas, então, são prensadas e vão para os secadores. A calandra é uma espécie de ferro de passar que alisa as folhas de papel. Aí, o papel é enrolado para depois ser cortado nos mais diferentes tamanhos e formas. Só depois do corte, o papel é empacotado para ser vendido. E todo papel é feito assim? Até chegar na máquina de papel, sim. Depois, cada tipo de papel tem uma fabricação diferente, com outros materiais misturados e corantes para colorir. E são muitos tipos: cartolina, papel de seda, almaço, manteiga, alumínio, couchê, sulfite, craft, jornal, higiênico, carbono, vergê, camurça e o papel reciclado. Reaproveitando o papel antigo, a gente está poupando árvores e assim contribuindo para a preservação do meio ambiente. E aí, Kika? Ainda não descobri de onde veio esse papel. É fácil, professora. O papel veio da madeira do eucalipto, que foi cortada e depois descascada e picada e prensada e enrolada e cortada e transportada e como ele chegou aqui na sua mesa? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! E aí, gente? Gostaram do vídeo? Viu que interessante? Vocês conseguem imaginar como seria o mundo sem o papel? Se não existisse o papel? Consegue imaginar a gente sem os documentos, sem as revistas, sem o dinheiro, sem os jornais? Perceberam o quanto o papel foi importante? Viram ali no vídeo que as pessoas mais antigas, os homens mais primitivos, escreviam nas cavernas. E depois, com o tempo, conseguiu produzir ali o papel, que hoje ainda é muito importante para nós. Só para a gente relembrar um pouquinho,
qual é o ciclo, né? Da onde esse papel vem? Então, acompanhe ali com a professora, tá? Então, o papel, gente, ele vai ser fabricado a partir das árvores. Das árvores vai ser retirado um material chamado celulose. Essa celulose, ela vai ser prensada e seca. Depois, ela vai ser enrolada e transportada para os locais aonde ela será utilizada. Vamos para mais uma atividade? Então, coloquem lá no caderno de vocês, atividade número 2. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar todos os papéis que vocês têm na casa de vocês, tá? Então, observem lá que os papéis, eles têm, né, gente, funções diferentes. Por exemplo, o papel que a gente utiliza, né, o papel toalha que a gente utiliza, ele é mais maleável. Já o papel que a gente utiliza chamado papelão, ele já é mais duro, tá? O papel de presente, gente, ele pode ter uma cor mais fosca ou mais brilhosa. Os papéis, gente, eles podem ter o mesmo formato, como é o caso da folha sulfite, mas eles têm cores diferentes. Então, vocês vão observar na casa de vocês qual papel que você... 3 tipos de papel que você mais utiliza no seu dia a dia, tá? Pode ser o papel toalha, pode ser o papel higiênico, que é bastante importante. Então, vocês vão pensar em 3 papéis que vocês mais utilizam na casa de vocês e vocês vão fazer um desenho. Conseguiram fazer a atividade? Lembra que a professora comentou com vocês que vocês precisariam do lápis de cor hoje, tá? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre de onde vem o vidro e de onde veio o papel. E, infelizmente, gente, a nossa aula terminou. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!